São 18 horas e 23 minutos aqui na Rádio Clube 98 e a doutora Kênia já está na linha comigo. Boa noite, doutora Kênia, tudo bem? Boa noite, Matheus. Boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez, um prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite. Muito bom, lembrando a todos que quem perder o quadro Giro Previdenciário, ele estará na íntegra no nosso canal do YouTube, Rádio Clube 98 de Patos de Minas, e também disponível no site clubenoticia.com.br. Doutora, hoje a gente vai falar de tudo um pouco. Seguindo aí o nome do programa, a gente vai falar de tudo um pouco relacionado ao INSS. Primeiro, o INSS, a Previdência Social, por que as pessoas devem pagar o INSS? Já que ele é um órgão do governo, por que as pessoas, mesmo assim, têm que contribuir com o INSS? Bom, Matheus, como o próprio nome diz, é o Instituto Nacional do Seguro Social. E nessa condição, ele é um sistema previdenciário contributivo. Só terá direito, em receber os benefícios da Previdência Social aquelas pessoas que exercem a atividade remunerada ou aquele segurado facultativo que para o Instituto contribui. Nós temos o tripé que a gente fala da Previdência, que é a assistência social, a saúde e a previdência. É o sistema que nós temos previsto na Constituição Federal. A assistência social é para aquelas pessoas que necessitam de alguma assistência do governo, mas que não contribuem para o sistema. É uma forma. Nós temos a saúde, que aí é a forma que a gente vê que o SUS cobre toda essa, deveria pelo menos, utopicamente, cobrir toda a parte da saúde que os cidadãos necessitam. E temos a Previdência, que é um instituto do seguro social. É como se fosse um seguro do seu carro. Você só vai ter direito a receber algum benefício se você pagar aquela contribuição. Então, em linha simples, uma linguagem mais de fácil entendimento, para a Previdência só tem direito ao benefício para aquele que contribui. Falando ainda de regime geral da Previdência, o planejamento tributário, o planejamento previdenciário, existem diferenças do planejamento tributário para aquelas pessoas que têm o desejo de se aposentar e o planejamento previdenciário? São coisas diferentes, totalmente diferentes, doutor? São coisas diferentes. Na Previdência Social, nós temos a Lei 8.212, que é a lei do custeio. Ela é a lei que vem trazer o regramento da forma de contribuição, de alíquota, de como que vai ser vertida essa contribuição para o sistema previdenciário. E nós temos a Lei 8.213, que ela regula o regime geral da Previdência Social. Ela traz os tipos de benefício, a forma que a pessoa tem que contribuir, o período de carências, tudo que versa sobre o INSS está previsto na Lei 8.213. E na 8.212, que entra aí uma parte tributária, que é a Lei de Custeio da Previdência, mas são matérias distintas. Continuando, vamos falar então, hoje a gente vai falar de tudo um pouco, viu, gente? Então, aquelas dúvidas que vocês tiverem podem enviar para a gente e também ao longo deste programa a gente vai falando a respeito. Vamos falar agora então de reforma da Previdência, doutora. Com a reforma da Previdência, imagino eu que todos os benefícios do INSS passaram por uma atualização, para que sejam concedidos. Os tópicos principais da reforma da Previdência, para quem deseja se aposentar agora, no ano de 2021, o que deve ser levado em consideração? Bom, nós temos aí as regras de transição, e as regras transitórias da reforma. A reforma da Previdência, ela trouxe 4 regras de transição. Essas regras, elas devem ser observadas na data da entrada em vigor da Emenda Constitucional 103, que foi a reforma. E essa data é 13 de novembro de 2019.
Então, é feita uma análise no momento da entrada em vigor dessas modificações para verificar em qual regra de transição o segurado vai se enquadrar. Ou para fazer a análise se ele já tinha direito adquirido a certo tipo de benefício, ou analisando aí em qual das regras ele encaixa para que seja concedido a ele o melhor benefício, que é o que a lei garante. Então, é necessário fazer um estudo, né, para poder verificar. A regra 1 vai falar da pontuação, né, a regra de pontos, ela vai somar o tempo de contribuição mais a idade. A regra número 2, ela fala do tempo de contribuição e traz uma idade mínima progressiva. O que isso quer dizer? Ela vai aumentando. Né? A regra número 3, ela traz o pedágio de 50% do tempo que faltava lá na data da emenda, mais sem idade mínima. E a regra 4, ela traz a idade mínima mais o pedágio de 100%. Quando a gente fala em pedágio, né, lembrando que você vai fazer essa análise do tempo que faltava lá em 13 de novembro de 2019. Então, se lá nessa data, por exemplo, a mulher que aposenta com 30 anos, vamos supor que ela esteja com 28, lá na data da emenda, com 50% ela vai precisar de mais 3 anos. Os 2 anos que faltavam, mais 50% daquele tempo. Nessa regra de 50% aqui, no pedágio de 50%, tem a incidência do fator previdenciário, que é aquela formulazinha que é aplicada como redutor do valor do benefício de acordo com a idade da pessoa. Aí o pedágio de 100%, ele exige uma idade mínima, que para a mulher é 57 anos e para o homem é 60, e sem a incidência do fator previdenciário. Então, é muito importante, a gente volta a falar na importância do planejamento previdenciário. O planejamento, ele não é só uma previsão para o futuro, ele faz a análise do passado do segurado, a análise presente, o que ele vai precisar de uma maneira futura, se for o caso, para ter direito ao melhor benefício. Às vezes, a pessoa, para ter o melhor benefício... Opa! Um minutinho, Matheus. Sem problema. Enquanto isso, você pode mandar sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp 991050439. A doutora Kênia, especialista em direito previdenciário, está conosco na linha. Hoje a gente vai passar de tudo um pouco sobre o direito previdenciário. Então, se você tem alguma dúvida, alguma indagação, quer indagar alguma coisa junto à doutora, fique à vontade. O nosso WhatsApp, infelizmente, nosso telefone ainda não voltou à normalidade, tá? Por isso, não dá para você participar ao vivo conosco. Assim que a gente tiver à disposição os nossos telefones, iremos liberar para que você possa entrar em contato conosco e participar ao vivo também. É o 991050439. Pode continuar, doutora. Matheus, desculpa aí, mas sem problema. Né? É o home office, fique tranquilo. Tocou, mas vamos lá. Aí, Matheus, a gente tem que fazer essa análise tanto do passado, do presente e do futuro. Porque, às vezes, um benefício previdenciário que a pessoa pode pensar que seria o seu melhor benefício, ela vai ter que contribuir aí mais 10 anos para frente. Então, às vezes, nesse momento, esse não é o melhor benefício a que ela faz jus. Então, é por isso que o planejamento previdenciário ele é importante, porque a gente analisa todas essas regras, verifica qual que é a melhor que ela vai encaixar, e se esse benefício que está proposto numa linha futura, se realmente ele é viável naquele momento ou não. Então, é de suma importância essa análise, a gente chama mesmo a atenção das pessoas para isso. Além aí das regras de transição que nós colocamos, nós tivemos alteração também na aposentadoria por idade. O homem manteve a aposentadoria por idade aos 65 anos de idade, mas para a mulher houve alteração. A aposentadoria por idade da mulher, ela vai progressivamente atingir aos 62 anos de idade. Hoje, como ela é um aumento progressivo, né, ela começou aí em 2020 com 60 anos e 6 meses, esse ano nós já estamos com 61 anos. Aí o ano que vem, 61 e 6 meses e depois em 2023, 62 anos. Então, nós tivemos essa alteração também de uma forma progressiva. Nós tivemos alteração na aposentadoria especial também, que ela
Além do tempo, né, de exposição, ela exigiu também a idade mínima. E para o trabalhador rural, a idade manteve-se a mesma. Então, em regra de aposentadoria por idade, o trabalhador rural manteve o homem em 60 anos e mulher em 55. Foram as principais, assim, de uma forma geral, foram as principais alterações que nós tivemos aí com a reforma. Vamos então continuando aqui com mais perguntas para a senhora. Dessa vez agora, vamos falar então da aposentadoria rural. Já foi um tema tratado aqui no programa de Tudo Um Pouco, a gente esmiuçou bastante ele, mas a aposentadoria rural, doutora, a reforma da Previdência, ela estabeleceu uma idade mínima para que o produtor rural consiga se aposentar. A reforma da Previdência impactou em alguma diretriz da aposentadoria rural, do benefício de aposentadoria rural ou não? Não, a reforma da Previdência não. Ela manteve, né? Porque quais são os requisitos da aposentadoria rural? Idade de 55 anos para a mulher, de 60 anos para o homem. E o exercício efetivo da atividade rural nos 15 anos que antecede o requerimento administrativo. Isso não foi modificado com a reforma. Até por falar nisso, Matheus, semana passada nós tivemos, né, um webinar feito via prévia aqui em Patos, né, online, de maneira online, né, atendendo aí o que nós temos para o momento com a pandemia, né, que nos impede os encontros presenciais. Mas foi um evento de suma importância, tanto para os nossos segurados aqui, quanto para os advogados que militam na área. Tivemos palestras com a doutora Jane Berwanger, que é autora de livros e um dos principais nomes sobre a aposentadoria rural. E nós tivemos também palestra com o doutor Wagmar, que foi excelente também. O doutor Wagmar é o nosso juiz federal aí da segunda vara. E eu quero convidá-los, a todos os ouvintes, que quinta-feira, às 18h30, pelo meu Instagram, eu vou fazer também uma live com uma das professoras de nome também nacional. Nós vamos discutir a aposentadoria por idade rural no âmbito administrativo. Então fica aí o convite para as pessoas, através do meu perfil no Instagram, professora Kênia Araújo, nós vamos discutir o tema aposentadoria por idade rural na esfera administrativa, no dia 29, quinta-feira, a partir de 6h30 da tarde. Aí quem tiver dúvida, tiver pergunta, fica à vontade aí para interagir conosco. Vamos então, tem mais perguntas. A reforma estabeleceu uma idade mínima para aposentadoria, né, doutora? Idade mínima, mínimo de contribuição e idade mínima para aposentar também, né? Sim. Sim, a idade mínima para a mulher, né, que houve modificação, que antes era 60 anos e em 2023 ela vai fechar em 62 anos. Ela está tendo um aumento progressivo. A cada ano depois da reforma aumentou 6 meses e vai fechar em 2023 com 62 anos. Muito bem. E era exigido também, até a reforma era exigido 180 meses de carência, né? Não exigia só a carência. Agora exige-se 180 meses de carência e 15 anos de contribuição. Você tem que acumular os dois requisitos. Além da idade, mais os dois requisitos, de idade e tempo de contribuição. O grupo familiar rural, ele continua protegido pela Previdência Social, doutora? Sim, continua protegido. O que as pessoas têm que ter em mente é que é possível também o exercício da atividade rural de maneira individual. Não sempre só em regime de economia familiar. Por exemplo, nós temos o regime de economia familiar, que lá trabalha a mãe, o pai e os filhos. Certo? Agora, se um desses membros exercer atividade urbana, e essa atividade urbana foi essencial para a manutenção, né, da renda da família, isso pode interferir na concessão do benefício. Então, às vezes, por exemplo, marido e mulher. Porque o que a gente tem muito é a utilização, a esposa utiliza os documentos em nome do marido para fazer o seu benefício, para requerer o seu benefício de aposentadoria rural. Às vezes, o marido ele trabalha, por exemplo, como empregado rural, que é aquele que trabalha na atividade rural, mas porém com a carteira assinada. Ou às vezes ele exerce uma atividade urbana. Então, para que o grupo familiar, para que a esposa não seja atingida por essa atividade urbana,
é importante que a esposa também tenha documento rural em nome dela. Então, nós precisamos criar a cultura de ter documentos rurais também em nome da mulher. E se por acaso isso acontecer, se o exercício da atividade do esposo como empregado rural ou como urbano, para que não haja descaracterização aqui da esposa, a autodeclaração rural da esposa pode ser em regime individual e não em regime de economia familiar, como é a regra que a gente coloca. Então, nós temos que ter atenção a essas situações. Deixa eu ver aqui se está chegando mais pergunta. Tá aqui a Delma participando. Como ficará o valor da... Como que ficou o valor da aposentadoria, doutora? Teve alguma alteração? Teve uma drástica alteração. Eu acho que o que mais interferiu aí, além, né, de tudo isso que aconteceu, é o valor da aposentadoria. Até a data da reforma, que é 13 de novembro de 2019, utilizava-se um cálculo que era utilizado a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição. Isso a gente pegava os salários da competência lá de julho de 1994. Por que essa data? Foi a modificação da moeda, que nós saímos, salvo engano, acho que da URV para o real. Então, por isso tem esse marco da troca de moeda. Então, até novembro de 2019, era utilizado a média aritmética simples. O que significa isso? Soma todos os salários da época, né? Até 13 de novembro, a gente pegava 80% dos maiores salários desse período que eu estou te falando, de julho de 94 até agora. A reforma da Previdência, ela veio modificar isso daí. Onde você pegava, até 13 de novembro de 2019, que você pegava os 80% maiores salários, agora você pega 60% de todo o período. Aí já tem uma redução drástica, porque antes você pegava uma média dos 80% maiores. Aqui você já perde esse desprezo dos 20 menores. Então, a média atual hoje é 60% de todo o período, que vai ser acrescido de 2% a cada ano. Então, dependendo do tempo de contribuição que você tem, você pode chegar a receber 70% do valor do benefício, entendeu? Então, o cálculo ele sofreu uma redução drástica com a reforma da Previdência. A gente verifica isso principalmente nos benefícios por incapacidade e na pensão por morte. Foi assim, o que está gritante mesmo, sabe? Antes da reforma, a pessoa poderia aposentar aí, receber uma pensão por morte num valor de R$2.000, R$2.500, que cai para quase R$1.300, R$1.400 pós-reforma. Vamos lá. Eu tenho aqui a participação do Moacir, tá participando comigo. Doutora Kênia, boa noite. Matheus, boa noite. Gostaria de saber o seguinte: quando ocorreu uma mudança na contagem de tempo em 1998, que afetou os professores do ensino superior privado, foi editada a PEC 20, que me deu um ganho de 1 ano e 8 meses sobre o tempo que eu já possuía. Independentemente das mudanças atuais, esse tempo que eu ganhei é direito já garantido? Obrigado pela atenção, forte abraço. Obrigado pela audiência, Moacir. Matheus, eu entendo que sim, porque a PEC que ele está falando, a alteração que ele está falando é da emenda constitucional 20 de 98. Essa emenda constitucional, ela foi uma das maiores modificações que nós tivemos anterior a essa da Previdência. Então, o que você teve de direito adquirido até 13 de novembro de 2019, mantém. É complicado você responder um caso concreto, mas em linhas gerais, mantém-se os direitos adquiridos até 13 de novembro de 2019. O que modificou é o que você vai adquirir daqui para frente. Então, se ele teve o direito adquirido lá com a reforma 20 de 98, com a emenda constitucional 20 de 98, eu entendo que mantém.
Doutor, então eu tenho aqui também a participação do Alex Magalhães. Está aqui, eu não tenho nenhuma dúvida não. Estou aqui apenas para elogiar essa excelente profissional que é a doutora Kênia. Atenciosamente, Alex Magalhães, personal trainer. Obrigado, Alex. Muito obrigado, viu? Pela participação que está elogiando a senhora. Doutora, essa regra de transição também será aplicada para o professor. A gente falando de professor, né? Essa regra de transição também será aplicada para o professor e para o segurado especial rural? O segurado especial nós não tivemos modificação. Então ele não tem, em regra, ele não vai passar pela transição, porque ele não aposenta por tempo de contribuição, ele aposenta por idade. A do professor, nós tivemos alteração, porque antes o professor aposentava com 25 anos, né? O professor aí do ensino médio fundamental, ensino fundamental, básico e médio. E agora, com a reforma, ele veio trazer o limite de idade. Aí é 57 anos para a mulher e 60 anos para o homem. Mas o rural não teve modificação. Na aposentadoria por idade rural, não. E o rural, ele só vai aposentar por tempo de contribuição se ele contribuir para a Previdência. Então, aí, raríssima exceção, aí ele pode aí enquadrar em alguma regra, porque, em regra, o rural não contribui para a Previdência. Vamos ver aqui, mais perguntas chegando. Quais mudanças ocorridas nas regras de cálculo da pensão por morte? Olha, a pensão por morte, o que ela trouxe de modificação, principalmente na cota, né, familiar, no que a pessoa vai receber. A pensão por morte, ela é calculada como se fosse, se o segurado for aposentado na época da aposentadoria, é aquele valor que ele recebia. Se não, ele vai ter o cálculo como se fosse um benefício por incapacidade. Aí ele vai pegar 60% da média, 2% a cada ano, de acordo com a contribuição. Aí ele fica na regra geral. Lembrando que os óbitos ocorridos decorrente aí de acidente de trabalho, né, aí ele não vai ficar nessa regra de 60%. Aí o valor vai ser 100% do valor encontrado. Por exemplo, se eu achei aí um salário de benefício no valor de R$ 2.500, R$ 2.500 vai ser o salário de benefício se ele for decorrente de acidente de trabalho. Agora, se não for, vai se encontrar o salário de benefício e aplicar esse cálculo que eu te falei, dos 60% mais 2% a cada 12 meses. E nós temos aí também o que trouxe bastante redução também na pensão por morte foi a cota familiar. É encontrado esse valor, por exemplo, esse valor aí de R$ 2.500, pega a cota familiar, que é de 50% desse valor, mais 10% para cada dependente. Então, se é só a viúva, ela vai receber 60% do valor. Se é a viúva e mais 2 filhos, ela vai receber 60% a 80% do valor. Limitado a 100%, né? Então, ou seja, se a pessoa tem mais de 5 dependentes, é limitado o valor do benefício em 5 dependentes. Então, um dos benefícios que mais sofreu redução foi a pensão por morte, infelizmente. Vamos então continuar aqui, vamos lá. As regras do pagamento de pensão por morte a dependentes de segurados que faleceram antes da reforma mudaram? Sim, foi o que nós acabamos de falar. Mudaram muito. Com a perda da qualidade dependente, quando o jovem atinge a maioridade, por exemplo, a cota individual, ela é revertida para os demais dependentes, doutor? Não é revertida. Até 13 de novembro de 2019 ela era revertida, agora não é revertida, exclui esse dependente e faz um novo cálculo. É outra coisa que modificou bastante também e trouxe prejuízos, né? Porque até 13 de novembro de 2019 o dependente que no caso completasse a maioridade, a cota parte revertia para os demais dependentes, agora não. Uhum. Doutora Kênia, a Aparecida está participando aqui conosco, ela está dizendo o seguinte: oi, boa noite, Matheus. Pergunta a doutora Kênia, quanto tempo tem que ter de contribuição para ter o direito de aposentadoria para quem tem carteira assinada? É a Maria. Até 13 de novembro de 2019, 30 anos para a mulher e 35 para o homem. Se não tem esse tempo, na data da reforma a mulher tinha 28 e o homem 35, e o homem 33, aí ele vai ver em qual regra de transição que ele vai enquadrar.
Essas são as principais modificações, né? Aí tem que analisar para ver qual o tempo, mas 30 anos para a mulher e 35 para o homem. Um filho menor de idade, cujos pais eram segurados, poderá receber 2 pensões por morte do pai e da mãe? Pode, se os dois forem segurados do INSS, porque o que eles têm que entender? A pensão por morte, ela é decorrente de um trabalho de instituidores diferentes. A mãe pagou, contribuiu e é dependente. O pai pagou, contribuiu e é dependente. Então ele recebe dos dois. Mas precisa ser menor de idade. Menor de idade. O filho maior recebe se ele for inválido. E essa invalidez tem que ser diagnosticada antes do óbito do instituidor, ou do pai ou da mãe. Aqui a pergunta do Maurício: quem tem diabetes e a mãe falece, é possível ficar com a pensão? Depende do grau da diabetes, se é um grau incapacitante ou não. Tem que ser incapacitante, porque se ele é maior, ele tem que ser considerado inválido, né? Ele tem que depender economicamente ali. Então, ele depende da situação, porque nós temos situações e situações do diabetes, né? Então, só pelo simples fato de ter a doença, não. Tem que gerar essa incapacidade, né, essa invalidez do maior para que ele tenha direito ao benefício dos pais falecidos. E isso é feito, apurado, né, verificado em perícia a cargo do INSS ou do Judiciário. Vamos ver aqui, tem mais participação chegando, vamos lá. Como que fica o benefício assistencial de prestação continuada? Como que ficou o BPC, doutora? O BPC, ele continuou da mesma forma. Você precisa comprovar, né, a renda per capita de 1/4 do salário mínimo por pessoa. A família tem que ser considerada de baixa renda, tem que ter o cadastro no CadÚnico atualizado. Então, isso com a reforma da Previdência não houve modificação, não. Manteve-se os mesmos requisitos. O que estava se discutindo é se iria modificar esse 1/4 do salário mínimo para meio salário mínimo por pessoa, mas manteve-se 1/4 do salário mínimo. Que pode ser relativizado também. O que nós temos que chamar a atenção da população também, no caso do LOAS, é o seguinte: o INSS está revisando, né, está passando aí a gente chama de operação pente fino, né? Ele fez isso nos benefícios por incapacidade, agora é o momento do LOAS. E várias pessoas estão sendo chamadas para prestar esclarecimentos, né? Eles estão tendo os benefícios suspensos e estão sendo chamadas a prestar esclarecimentos. Por quê? Se você fez uma declaração no CadÚnico, que tem os membros do grupo familiar, e que naquele momento lá do cadastro não ultrapassa esse requisito de 1/4 do salário mínimo e o benefício é concedido, a pessoa vai recebendo isso ao longo do tempo. No transcorrer aí, se algum membro da família trabalha de carteira assinada ou exerce atividade remunerada, a partir do momento que a contribuição desse familiar cai no INSS, o INSS tem conhecimento de que houve modificação naquele grupo familiar. Aí ele suspende o benefício e abre prazo para defesa, né, falando que o benefício se tornou irregular porque agora ultrapassa a renda per capita, a renda por pessoa da família, que não pode ser 1/4 do salário mínimo, acima de 1/4 do salário mínimo. O nosso salário mínimo hoje é 1.100, dividido por 4, ele não pode passar de R$ 275 por pessoa. Se há a ultrapassagem desse requisito, o INSS chama para prestar informações. Não necessariamente quer dizer que esse benefício vai ser cancelado de imediato. É dada a oportunidade de apresentar defesa. Então, ali você pode justificar que, apesar de a renda estar acima, você tem despesas que justifiquem. É importante a atenção ao prazo que é dado pelo INSS, a apresentação de toda a documentação que é solicitada, né? Aí você vai juntar despesa com aluguel, despesa com medicação, despesa, às vezes é uma pessoa acamada, que usa alimentação especial. Então, tudo isso deve ser anexado à defesa, a nota fiscal, né, as receitas, tudo que a pessoa utiliza para poder justificar. Ou seja, a família recebe acima desse requisito aqui de 1/4 do salário mínimo, mas as despesas são enormes.
né? Ela vai ter que provar também que essa medicação, essa necessidade que ela tem não é atendida, por exemplo, pela farmácia municipal ou pela Secretaria de Saúde do Estado. Então, há diversas formas de apresentar defesa. O que não pode deixar é o benefício ser cancelado. Porque uma vez o benefício cancelado, você tem ou que apresentar recurso ou fazer um novo requerimento. E hoje mesmo eu tive contato de uma colega pedindo orientação nesse sentido. O que vai fazer? É uma menina portadora de câncer, está numa situação de assistência social, a família é carente e a menina precisa do benefício. Só porque no requerimento, Matheus, a pessoa vai passar por duas perícias. Ela vai passar por uma perícia médica e ela vai passar por uma perícia social. Porque o benefício de prestação continuada, ele é devido ao deficiente, né? Você tem que provar que a sua invalidez, a sua deficiência aqui, ou ao idoso acima de 65 anos. Então, todas as pessoas que estão abaixo de 65 anos, para serem enquadradas aqui na deficiência, ou na incapacidade aqui que ela gera essa deficiência, ela vai passar por uma perícia médica, uma perícia social. E aqui em Patos, a perícia social está saindo para outubro. Então, enquanto não passa por essas perícias, o benefício não é concedido. É um absurdo você pensar numa situação dessa, é um absurdo, né? Então, aí a gente tem que provocar, tem que entrar na justiça, tem que provocar o judiciário para ver se a gente tem essa prestação com eficiência do Estado, que a gente chama Estado em sentido lato, né? Que no caso aqui seria a União. Mas por isso é importante não deixar cancelar o benefício. Apresenta a documentação, faz a defesa para que às vezes consiga a manutenção desse benefício na esfera administrativa para você não ter que fazer um novo requerimento. Doutor, eu tenho aqui a participação da Maria Miranda, vamos ouvi-la. Oi, Matheus, boa noite, doutora Kênia. Gostaria de saber se a gente for ir na Previdência, se ela ajuda a gente a tirar a dúvida, porque está demorando, sair a aposentadoria. É porque em Deus de dezembro que eu arrumei, até hoje não tive resultado. Vê com ela para mim se a gente pode estar indo aí. A Previdência está fazendo esse tipo de atendimento, doutor? Eu acho que não, né? Só agendado. Não, lá a Previdência só está com atendimento de agendamento. Agora nós estamos aí com atendimento das perícias presenciais e é só para serviço agendado. Eu quero até verificar aqui quais serviços são para gente, que eu já esqueci, para a gente voltar, dizer para a população que não adianta ir para a porta do INSS. Né? O INSS só atende com horário marcado. E a pessoa tem os canais remotos, ela tem o canal 135 e tem o meu INSS para verificar o andamento. Não adianta, infelizmente, não adianta ir para a porta do INSS que eles não estão atendendo. Doutora, a sua informação final para a gente encerrar o quadro de hoje, fique à vontade. Olha só, Matheus, complementando a pergunta da ouvinte anterior, os atendimentos presenciais no INSS continuam apenas para perícia médica, cumprimento de exigência. O que é o cumprimento de exigência? É quando você faz um requerimento e o INSS te solicita mais documentos. Aí é um cumprimento de exigência e você agenda para poder entregar a documentação. A avaliação social, que é no caso do LOAS, esse exemplo que eu dei, né, a avaliação social tem que ser presencial. A reabilitação profissional, que é aquela pessoa que é considerada incapacitada para uma atividade, mas ela pode ser reabilitada para outra. A justificação administrativa. A justificação administrativa é você ouvir testemunha no INSS para poder provar o seu direito. E os atendimentos relacionados ao monitoramento operacional dos benefícios, que é esse caso que eu citei do LOAS, o atendimento do MOB. É o monitoramento operacional de benefícios. Então, se você recebeu o comunicado desse MOB, fique atento ao prazo de defesa e apresente toda a documentação que for solicitada, que comprove a regularidade do benefício para que você não tenha o seu benefício cessado. Então, esses são os benefícios, ou são os atendimentos presenciais que nós temos lá na agência.
A Márcia Regina, antes da gente encerrar, está participando aqui conosco. Oi, boa noite. Eu queria saber com a doutora Kênia, meu marido, ele recebeu o benefício da aposentadoria pelo juiz aqui de Patos, né? Só que tem uma segunda turma que entrou com recurso pendente dessa aposentadoria dele. Só que meu marido é aposentado rural. Ele já tem 39 anos e 2 meses de contribuição. Existe algum risco de suspenderem essa aposentadoria dele? E aí, doutora? Bom, Matheus, teoricamente o risco existe, né? Se tem uma sentença de primeira instância que foi dada aqui em Patos, se o INSS apresentou recurso, provavelmente aí nos fundamentos, ele deve ter fundamentado o motivo do recurso, a sentença do juiz de primeira instância vai ser reanalisada pelo tribunal. Então, teoricamente falando, existe a possibilidade de reforma da decisão anterior. Mas existe também a possibilidade de manter o que seja mantido o que o juiz de primeira instância decidiu. Então, genericamente, é possível. É complicado eu responder sem conhecer o caso. Mas é possível sim. Respondendo a dúvida aqui da nossa ouvinte, a gente está ao vivo também pelo Facebook, lembrando que quem perdeu o quadro Giro Previdenciário, em instantes ele estará na íntegra lá no nosso canal do YouTube. Doutora, muito obrigado por sua participação e até terça-feira que vem às 18h20. Matheus, muito obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E o papel da OAB, levar informação à sociedade, né? É a OAB mais próxima da sociedade. É um painel que nós temos assim, muito prazer em participar, gera bastante dúvida da população e instiga o pessoal a procurar sobre os seus direitos, que é isso que nós queremos, que muitas pessoas têm os benefícios cessados, indeferidos, suspensos e não sabem que caminho tomar. Então é importante sim a participação da OAB e fica aí o convite a todos, se puderem participar conosco aí da live que vai acontecer no dia 29, no meu perfil no Instagram, às 6h30 da tarde, nós vamos tratar sobre os benefícios rurais na esfera administrativa, ou seja, como que o INSS analisa esses requerimentos que são feitos. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui com você. Ótimo, é isso, doutora Kênia. Se Deus quiser, vai dar tudo certo na live da senhora. Estarei assistindo.